Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas. Põe a mão sobre a palavra. E o rio transbordou, soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha prevaleceu, permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Glória a Deus. Espírito Santo, fala ao nosso coração. O Senhor vem nos dar entendimento e sabedoria da tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Essa rainha aqui que vamos falar, ela tentou destruir a obra de Deus de todas as formas. Acabe tinha tudo para ser um bom rei em Israel. A Bíblia sempre vai ter relatos. A Bíblia sempre vai ter relatos de reis que fizeram o que era bom e reto, e vai ter relatos também de reis que fizeram mal perante o Senhor. E Acabe, o maior erro de Acabe foi ter se casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, uma profetisa, e ela destruiu Israel. Ela contaminou o povo com os seus deuses, Deus de pau, Deus de pedra, Deus Baal. Muitos de Israel contaminaram naquela época. E ela tentou derrubar o profeta Elias, que era o profeta que confrontava. Elias chegava lá no palácio e falava a Acabe: arrependa enquanto é tempo. Deixa essa mulher, abandona essa mulher, abandona esses deuses, volta para o Deus de Israel. E Acabe, pela sua teimosia, ele pagou um preço muito alto por ter desobedecido a Deus. E Elias chegava lá e derrubava os postes ídolos, jogava no chão, quebrava. E Jezabel, ela fazia de tudo para tentar destruir Elias, até que ele fez um desafio: todos os profetas de Baal, eu espero vocês no monte, e eu vou estar lá. Eram 450 profetas de Baal. E ele falou assim: nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um cordeiro, um novilho, vamos partir ele ao meio, vocês vão ficar com uma parte, eu vou ficar com outra, e nós vamos fazer aqui um sacrifício. Vocês vão fazer o sacrifício de vocês ao Deus Baal, ao Deus que vocês servem, e eu vou fazer ao Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Elias fazendo ali o sacrifício, eles ficavam clamando ali, passou quase o dia inteiro clamando. Quando dava meio-dia, Elias gritava: grita mais alto, deve estar dormindo, foi fazer uma visita, grita mais alto que eles vão se ouvir. Eles se cortavam. E Elias simplesmente colocou o sacrifício, restaurou o altar de Israel que estava destruído, dobrou seus joelhos e falou: Senhor Deus de Israel, responda-me. E Deus mandou fogo, e ali ficou provado que só há um Deus. Amém, pessoal? E nós vivemos um mundo cheio de deuses. Quando fala Deus, não é só uma imagem de pedra, não é só uma imagem de barro, de gesso, não. É as coisas desse mundo, muitas coisas que o diabo nos oferece, muitas coisas que esse mundo nos oferece para tentar nos contaminar, para tentar nos atrair.
E Jezabel, depois disso, ela ficou sabendo que Elias matou os profetas de Baal e ficou furiosa. Pediu a cabeça de Elias. Olha o que aconteceu aqui, ó. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, o mensageiro de Satanás, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então ela enviou lá um mensageiro, Elias, falou assim: ó, Isabel mandou falar que pelos deuses dela, se até hora tal você não tiver morta, mãe, você vai morrer como aqueles profetas. E Elias, como um ser humano, todo ser humano tem o seu momento de fraqueza. Quando eu falo fraqueza, eu não estou falando de comodismo. Tem muitos que confundem o que é comodismo com o quê? Com fraqueza. Comodismo é quando eu me relaxo, é quando eu me deixo levar pelo meu eu, pela minha vontade. Agora, momento de fraqueza é às vezes sem perceber ali, você acaba tropeçando, errando. Quem que você está entendendo? E Elias teve o seu momento. Olha o que diz aqui, ó. Temendo, pois, quem? Elias. De repente, qualquer um de nós, na situação de Elias, poderia ter reagido assim. Então Elias teve o quê? Medo. Ele temeu aquela palavra, aquela ameaça. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar o quê? A sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então Elias, ele se afastou para salvar a sua vida, embora a vida dele já estava salva. Ele estava com quem? Com Deus. E é isso que o diabo mais quer. E é isso que o diabo, ele luta todos os dias. O diabo, ele quer que venhamos o quê? Fugir. Só que Deus era com Elias. Elias, antes disso aqui, ele orava, o fogo descia do céu. Elias orava para que não chovesse, assim acontecia. Elias era um grande homem de Deus. Tão certo isso como que ele foi levado vivo numa carruagem de fogo. Então Deus aqui não abandonou Elias porque ele teve seu momento de fraqueza, não. Porque nesse momento é que o diabo, ele vai falar: ó, desiste, não tem mais jeito, agora é o seu fim, foge para salvar a sua vida. A nossa vida já foi salva quando nós entregamos ela ao Senhor Jesus. Quem que você está compreendendo? Mas Elias, ele, mesmo assim, nesse momento difícil, ele não desistiu. E olha o que diz aqui, ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus. E pastor, você falou que Elias não pensou, você não falou que Elias não queria desistir? Claro que não. Se ele quisesse desistir, ele teria tirado a sua própria vida. Ele teria falado: a partir de hoje eu não quero mais servir a Deus, eu vou me entregar à tristeza,
Não, aqui Elias teve seu momento de fraqueza. Eu já vi muitos pregarem, eu até já preguei assim. Quem que você está entendendo? Porque não tinha. Então, eu já vi muitos falarem, pregar isso aqui, falar, Elias estava depressivo. Não, Elias não estava depressivo. Quem que você está entendendo? Se Elias estivesse depressivo, ele teria tirado, ele poderia até tirar a sua própria vida. Se Elias estivesse depressivo, se brincar nem com Deus, ele só falou: Senhor, me leva. Quando ele fala que ele pediu para si a morte, para que Deus tomasse a alma dele, ele falou: Senhor, me leva, eu não quero mais, para mim já deu. Quem que você está entendendo? Qual ser humano que um dia não chegou nessa situação? É ou não é verdade? Senhor, está difícil demais, é ou não é verdade? Eu mesmo já teve um momento da minha vida que eu falei para Deus: meu Deus, me leve. Quem que você está entendendo? Amém, pessoal? Porque é um momento de quê? De fraqueza. Só que, claro, eu não posso deixar isso me dominar. Quem que você está entendendo? Só que Deus, ele não desiste do ser humano, daqueles que servem a Ele, que é fiel a Ele. Como eu falei, Elias aqui não tinha abandonado a Deus, não. Elias aqui não tinha deixado a Deus, não. Ele estava firme ali. E diz assim, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se o quê? E dormiu. Ele se matou? Ele se suicidou? Ele falou assim: não, eu vou tirar a minha vida. Não, ele deitou ali e dormiu, se apegou no sono. Então, muitos infelizmente tomam essa atitude. Às vezes, por um momento de fraqueza, o diabo, ele oprime. Ele fala: se fosse você, eu tirava a sua vida. Se fosse você, eu desistia. Se fosse você, Deus não é mais com você, Deus te abandonou. Se Deus estivesse com você, você não estaria passando essa situação. E muitos deixam se levar por isso. Mas Elias não. Elias, mesmo assim, mesmo querendo a morte, mas ele entendia que era a vontade de Deus que seria feita. Mesmo assim ele entendia isso. E ele deitou lá, dormiu, tirou um cochilo. E olha o que aconteceu. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, o quê? E come. O anjo chegou e falou: Elias, levanta-te e come. Daqui a pouco eu vou mostrar também um outro, o apóstolo Paulo. Teve um dia também que ele falou com Deus: Senhor, por que isso? E Deus mostrou para ele. Daqui a pouco nós vamos lá. Então, o anjo falou: levanta-te e come, se alimenta, levanta a cabeça, não desista, a sua missão ainda não acabou. Você ainda está respirando. O ser humano tem que entender que enquanto ele está respirando, a chance, a oportunidade, só não tem mais para quem morreu. Quem que você está entendendo? Para quem foi desse mundo, já não, se a pessoa não aproveitou a oportunidade. Mas enquanto nós estamos respirando, nós não podemos desistir, desanimar. A Bíblia até fala: perplexo sim, mas desanimado jamais. Tem pessoas que falam assim: eu estou tão desanimado. Tá bom, você está desanimado, mas você desistiu de tudo, você abandonou tudo, você deixou a Deus, porque desanimado é isso. Quando a pessoa ela abandona a sua fé, abandona a Deus, se afasta de tudo, isso é uma pessoa desanimada. Às vezes a pessoa está perplexa, está passando tanta coisa ali. Quem que você está entendendo? Então nós temos que estar atento a todo momento. Ele falou: levanta-te e come. E olha o que aconteceu. Olhou e viu junto à cabeceira um pão que? Cozido sobre pedras em brasa,
e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou o quê? A dormir. Tá vendo como é que Deus é maravilhoso? É ou não é verdade? Elias pediu para Deus levar ele. Aí Elias acorda, lá tá lá um pão na brasa. Tá lá o pão na brasa lá. E a água lá. Ele comeu, mas depois tornou o quê? A dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele falou assim: Elias, adianta você fugir, não acabou ainda não. Come aqui, bebe aqui, porque você tem uma caminhada longa ainda. Você ainda tem uma missão para você ainda tem propósito para você ainda. A caminhada é longa. Levantou-se, pois, comeu e o quê? E bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus. Amém, pessoal? Seja com a força daquela comida, daquela bebida, ele caminhou mais 40 dias ainda no deserto. E qual que é essa água? Qual que é esse alimento hoje? É a palavra de quem? De Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Se chega ao ponto de você estar triste, pensando em desistir, é só você se alimentar disso aqui, ó. É só você lembrar disso aqui. Não, peraí, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus falou para mim continuar, para mim não desistir. A palavra de Deus falou que eu tenho que ser forte, ser corajoso, então eu vou obedecer. Ela pediu para me levantar, então eu vou levantar. Então eu vou levantar. De repente você que me ouve aí diz assim: olha, eu até quero voltar, mas eu não tenho forças. Só obedeça isso aqui, levanta-te. Toma uma decisão que você vai ver se Deus não vai restaurar a sua vida de novo. Se você não vai ter força, se alimenta disso aqui que você vai ter força para caminhar. Abre lá agora, só para encerrarmos aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então todos nós temos um espinho na carne, um momento de fraqueza. É tão certo isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E a fraqueza nem sempre é algo ruim. Pastor, você é maluco falar isso. Vou provar para você na palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Todos encontraram? Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim o título. Encontraram? Encontrou? Amém. O espinho na carne. Está o título aqui na minha Bíblia. Eu já vi muitos interpretar isso aqui errado. Tem gente que fala assim que o espinho na carne é o pecado. Não, nada a ver. O que você está entendendo? O pecado sim é um espinho, é uma cilada, ele machuca. Mas esse espinho na carne não tem nada a ver com pecado. Pecado é questão de escolha. Eu que escolho se eu vou errar ou não. Quem que você está entendendo? Eu que decido o que vai entrar na minha vida e o que não vai entrar. Tá doido? Se o nosso espinho na carne fosse o pecado, nós estávamos no arroz. Estava ou não estava? Pois é. Não, espinho na carne é o pecado. Todo mundo tem. Então as pessoas confundem, não tem nada a ver. Olha o que diz aqui, ó. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Você lembra que foi um mensageiro de Satanás até Elias também? Foi ou não foi? Que lá era um mensageiro do diabo, enviado pela Jezabel. Embora fisicamente não esbofeteou Elias, mas mexeu com ele. Mexeu ou não mexeu? Amém, pessoal? Então Paulo falou, para que a soberba não venha entrar no meu coração, porque pensa bem para você ver, Paulo era um homem muito usado por Deus. Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Paulo, olha o testemunho de Paulo. Olha Elias, vamos comparar Elias, um homem que só falava. Eu vi uns capitões lá, o rei mandou te levar. Ele fala assim: se eu sou homem de Deus, que desce fogo do céu, consuma você os 50. O fogo descia e consumia. Aí vinha outro, veio outro pelotão, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Então era um homem que tinha um relacionamento tão grande com Deus, que ele falava, acontecia. O Acabe, segundo a minha palavra, ele não falou segundo a palavra de Deus não, claro que foi a fé dele. Ele falou: Acabe, segundo a minha palavra, vai ficar sem chover aqui durante um tempo. E assim aconteceu. Enquanto eu não orar novamente para que Deus mande a chuva, não vai acontecer. Então imagina para você ver, se fosse tudo tranquilo na vida dele, o risco dele da soberba entrar era o que? Era muito grande. Quem que você está entendendo? Porque infelizmente o ser humano, às vezes, ele não sabe lidar com o poder. Então Paulo falou assim: para que eu não venha me gloriar, tem um espinho na minha carne, tem um mensageiro de Satanás, tem alguém enviado pelo diabo, que ele me esbofeteia, ele vive me perseguindo. Quem que você está entendendo? Vive no meu pé, parece que nunca acaba. Por isso que às vezes o cristão se pergunta: parece que depois que eu entrei na igreja, parece que piorou. É nada, porque o diabo não está nem aí com quem está lá fora. Quem que você está entendendo? Ele está preocupado com aqueles que servem a quem? A Deus. Então imagina se não fossem as lutas na nossa vida. Imagina se não fosse um espinho na carne. Nem buscar a Deus nós buscaríamos, não é verdade? Imagina se fosse tudo mil maravilhas. Por causa disso, 3 vezes pedi a quem? Ao Senhor que o afastasse. Quantas vezes Paulo pediu? Paulo pediu 3 vezes. Ele falou assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne aí. Eu não estou suportando mais, não, me ajuda. Quem que você está compreendendo? Esse mensageiro do Satanás só fica me perseguindo aí. Tem misericórdia, Senhor. Olha o que Deus falou para ele, Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Foi isso que aconteceu na vida de Elias. O poder de Deus ali se aperfeiçoou na fraqueza de quem? De Elias. Ou seja, aquela fraqueza, aquele momento de fraqueza de Elias, por mais que poderia ser o seu fim, ao contrário, aquilo ali o ajudou a continuar a continuar a caminhada. De repente, se não tivesse acontecido aquilo, de repente Elias poderia ter se acomodado por um tempo. Eu já fui lá, eu já venci os profetas de Baal. Quem que você está entendendo? Eu orei lá, Deus me honrou lá na presença de todos. Porque Elias tinha pensado que a missão dele acabou. A oração de Elias, se você for olhar a oração de Elias e a oração de Paulo, quase não tem diferença. Elias pediu: Senhor, me leve a minha alma. Em outras palavras, quando ele pediu para ser a morte, ele falou: Senhor, eu não quero, para mim aqui já deu, foi o meu limite. E Paulo: Senhor, te afasta de mim isso. Quem que você está compreendendo?
de boa vontade, pois mais que gloriarei no quê? Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? Do Cristo, de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo. Olha como isso é forte. Ele falou assim, ó, eu de boa vontade, eu me glorio, eu me gloriarei no quê? Nas fraquezas. Eu vou gloriar nas fraquezas, eu vou dar glória nas fraquezas, para que o poder de Cristo venha sobre mim. Isso é se humilhar sobre a mão poderosa do Senhor. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza. Senhor, tá difícil, meu Pai, tá complicado, mas eu vou continuar, como aquela canção que nós cantamos. Mas eu vou continuar, eu vou permanecer. Essa tentação está vindo, essa tentação não sai do meu pé, mas eu vou resistir. Quem que você está entendendo? Vai vir a perseguição, mas que o teu poder me aperfeiçoe, que o teu poder venha sobre a minha vida, porque é só Ele para me levantar. O poder de Deus levantou Elias através daquela comida, daquela bebida. Pelo que sinto prazer no quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E pastor, acho que Paulo é maluco. Paulo falar que sente prazer nas perseguições, Paulo falar que sente prazer nas ameaças, as provações, mas ele falou por amor a quem? A Cristo. E ele falou, quando estou fraco é que estou forte. O que ele quis dizer com isso? Quando eu estou no meu limite, é aí que eu estou forte, porque eu estou resistindo, eu estou permanecendo. Quem que você está entendendo? Ser forte não é vencer todo dia. Amém, pessoal? Ser forte não é eu conquistar todo dia. Ser forte não é quando a pessoa não chora. Não, nada disso. Ser forte é quando mesmo tudo vindo ao contrário, tudo dizendo não, tudo dizendo que não tem jeito, tudo ao meu redor parece que vai dar errado, eu permaneço me humilhando diante de Deus. Eu permaneço acreditando, eu permaneço confiando. Isso é ser forte. Quem que você está entendendo? Embora tudo coopera, a própria Bíblia diz, todos os bens, tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Até aquilo que era para dar errado dá certo, porque a pessoa se humilha, ela reconhece a sua fraqueza. Quem que você está entendendo? Mas só que, infelizmente, às vezes, muitos deixam o orgulho entrar no coração. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não deu certo, eu vou fazer do meu jeito. E do nosso jeito não vai dar certo. Elias queria fazer do jeito dele. Paulo queria que o Senhor afastasse. Ele falou, minha graça te basta, Paulo. Fecha a Bíblia, só não fecha teu coração. A graça de Jesus nos basta, amém, pessoal? É o suficiente para suportarmos tudo. Senhor, está difícil, a minha graça te basta. Senhor, está complicado, a minha graça te basta. Quem que você entendeu? Então nós vamos permanecer firme até o fim, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Coloque de pé, por gentileza. Ele não desiste de você. Pode ter certeza disso. O que ele falou para Elias: eu não desisto de você. Não desisto. Senhor, te adoramos, meu Pai. Nos humilhamos perante a Ti, porque o Senhor é o único que tem o poder para nos fortalecer, para nos levantar, meu Pai.
A caminhada é longa. Deus fala para você, a caminhada é longa. Ainda tem um caminho ainda a se seguir. Você ainda está vivo, você ainda respira. Não desista. Ele te fortalece. O seu poder se aperfeiçoa, meu Pai, na nossa fraqueza. De todo o seu coração, busca Ele. Busca a presença dEle. Ele nunca te abandonou. Aleluia. Bendito é o teu nome. Estou aqui. Peça para Ele, olha para mim. Olha para mim. Aleluia, Senhor. Desesperado por mais de ti, por mais de ti. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento. A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem e bem seguro te conduzir ao meu altar, ao meu altar. E ali falarei contigo. E ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Suas feridas sararei. Deus quer sarar, Deus quer te curar. Receba a presença dEle. Vem, filho amado, vem. Como está? Ele te chama. Aleluia. Vem, filho amado, vem. Como está? Aleluia. Pai, estou aqui. Peça para Ele, olha para mim. Olha para mim. Desesperado por mais de ti, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Aleluia, Senhor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo. E ali falarei contigo.
suas feridas sararei. Aleluia. Vem, filho amado, vem. Como estás? Como estás? Vem, filho amado, vem. Como está? É que eu não desisto De você, meu filho. de você, meu filho. E se for preciso, E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu não desisto de você, meu filho. se for preciso, E se eu for entro preciso, no meio da guerra. eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Aleluia. É que eu não desisto de você, meu É o que filho. ele fala pra você. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Ele não desiste de você. Quantas vezes em meio à batalha, em meio à luta que enfrentamos, Ele não chegou com alimento e nos ajudou e nos fortaleceu e nos deu ânimo para caminhar. Ah, Senhor, por isso que devemos entregar toda a nossa vida, meu Pai. Por isso que devemos dizer não ao pecado, porque o pecado enfraquece o homem, a dúvida enfraquece o homem, mas a Tua presença nos dá força, a Tua presença nos anima, meu Pai, a Tua presença nos dá coragem. Ah, Senhor, obrigado por não desistir de nós, meu Pai. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado e que possamos permanecer fiel até o fim, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos toda a nossa vida, o nosso ser no Teu altar. Todos digam amém, diga graças a Deus e bem forte glorifique o nome de Jesus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa, não importa quem você é, não importa, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande
assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Pode se sentar, por gentileza. Glória a Deus. E você que nos acompanhou aí, do outro lado, que Deus abençoe. Vamos estar aqui na quarta-feira, busca do Espírito Santo, às 7 horas da noite. Sexta-feira da libertação, às 19 horas. E domingo, especialmente, às 8 da manhã, como também às 19 horas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.